Boa noite, senhores. Hoje, Shiur Hatov número 4. Nós falamos os 3 primeiros Shiurim, enfatizamos o amor que Hashem tem por nós e automaticamente desperta, certo, a mitzvah de Le'ehov Hashem, de amar Hashem. Quem quiser fazer Hazará, por favor, está convidado a ouvir os primeiros 3 Shiurim. Enfatizamos esse ponto. Agora, vamos continuar com Hatov, mas, Morav e Rabotai, a pessoa ela não mora sozinha no mundo. Concordam comigo? Ela convive com outros ao redor dele, com a família, com a esposa, com o marido, sócio, vizinho, amigos. Vadai que uma vida com qualidade é aquela vida que a pessoa está bem com todos, começando com ela e com o resto. Sotomeret a harmonia, que isso também desperta a felicidade. E é fundamental investir para chegar a esse caminho, Bezrat Hashem, estar Beshalom, comigo, com o resto e com Hashem, e Simcha, investir num conceito que nós vamos falar hoje. Bezrat Hashem, não sei se vai dar um shiur ou até mais, chamado Ain Tová. Ain Tová é ter um bom olhar, um bom olho. E Bezrat Hashem, vamos desenvolver essa ideia. Vocês podem ver o que nós vamos falar. Imaginem o contrário. De tudo positivo, de quem tem Ain Tová, uma pessoa lo aleno que tem um mau olhar, um mau olho, é totalmente o inverso. Se nós queremos atingir a felicidade, o Shalom, então uma pessoa Hashem Ishmor, que tem Ain Ra'ah, não vai conseguir nem o Shalom e nem felicidade. Então vamos a Ain Tová. Yadua, conhecido por nós, o Rav Elimelech Milijinsk, o nome Elimelech, a Tfilah, a reza, que ele, Baruch Hashem, nos presenteou, chamada Deraba, Tem Belibenu, pedimos para Hashem colocar em nossos corações, Shenire kol echad ma'alat chaverenu velo chesronam, que possamos enxergar no próximo as virtudes, tudo que é de bom, de positivo, velo chesronam, e não enxergar do próximo os defeitos. Essa é a tefilá, essa é a reza. Mas nós vamos agora, no nosso shiur aqui, precisamos treinar, por isso lemassé, por isso que isso na prática. Não parar por aí, a tefilá é fundamental, faz parte da Shtadlut. Mas, agora, o que está ao meu alcance além da tefilá, por isso em prática? Vadai que pede um treino para a pessoa. Como ilustração, não importa quem é, se é muito grande, se é meu Havruta que eu discuto com ele, o que for, que ele tem outro tipo de ideias comigo. Eu falo A, ele fala B, mas tudo bem, qual é o problema? Nada tem que servir como me impedir, certo, em olhar as ma'alot, as coisas positivas do próximo. A Gemara em Hulin, num Teta Mudalev, traz que trouxeram um tzvi, um veado, na casa de Resh Galuta, do Rav da diáspora, para que seja feito shechita, abate e vão comer um churrasco. E é sabido que a carne do veado, ela é meiuchad, ela tem um nível especial de gostosa. Chachamim falam que Bemet, quando a Yitzhak pediu, certo, que tzait befiv, שהיה עשיו משתדל להביא מבשר הצבי, que era a carne de um nível superior. Voltando, trouxeram essa carne, esse animal, na casa do Resh Galuta e chamaram Rav. Por que chamaram Rav? Porque esse animal ele tinha a sua pata cortada, Hatuchá. Não sei se por completo, algum problema tinha na pata. Sim? E aí o Rav, Gaon, o Rav,
ele era baqui, ele sabia muito bem as leis, se o animal é kasher ou não, ou taref, kasher. Então ele tinha que observar a pata, os nervos, as veias, para ver se pode. Diz lá a Gemara que o Rav observou o tzvi e falou que é kasher. E aí ele foi convidado também para participar da seudá, da refeição. O Rav falou, assim, esse animal sobre brasa, mas não muito forte. Tzelia muetet, mas coloquem muito sal. Assim ele falou. Não coloquem num forno com muito com muito fogo. Tipo, talvez mal passado, alguma coisa assim. E a fé. E eu quero comer. Shmuel, quando viu isso, falou, acredito, tudo bem que Rav, ele trouxe a alahá que pode comer desse tzvi, mas acredito, Rav, falou Shmuel, temos que suspeitar por que essa pata tem algum corte. Talvez foi uma cobra que picou, mordeu e injetou veneno. E é perigo de vida, você vai comer essa carne. E você vai ingerir o veneno da cobra. E Hamira Sakanta Meisura, tá bom que é kasher, mas tem uma sakana aqui, um perigo de vida. Então, falou Rav, por favor, não coma. Perguntou Rav, como nós vamos saber se esse corte da pata talvez foi uma faca, talvez foi uma pedra, ou talvez foi uma cobra? O que você está dizendo? Falou Shmuel, fácil, peguem essa carne e coloquem num forno com muito fogo. Muito fogo. Betzelia, mas betanur gavoa, se realmente vai ter veneno nessa carne, ela vai se desfazer, hatichot, ela vai se partir em partes. Conta lá Gemara que assim foi. Colocaram a carne num forno com muito e ela se cortou, hatichot. Se desfez, desmanchou. Maot, picada da cobra. Se ouviu duas vozes, uma Shmuel e uma de Rav. O que Shmuel falou? Olhem Rav, que tzadik ele é, que temente de Hashem ele é. Itkayem bo mikra shekatuv, e sobre ele nós podemos falar um pasuk, lo yeuneh la tzadik olaven, que Hashem diz que sobre um tzadik não vai recair um empecilho, uma coisa ruim, que Hashem salvou ele de não comer uma carne envenenada. Quer dizer, Shmuel estava louvando quem? Rav, como ele é tzadik. Rav falou, não, um pasuk tistaklu al Shmuel. Olhem Shmuel, que tzadik ele é, que temente de Hashem. Sobre ele cai o pasuk, vechoraz lo anisle. Todo segredo, toda a Torá Kedoshá, certo? Não vai ser poupar deles. Quer dizer, ele sabe tudo. O Baal Sichot Mussar fala, se acontecesse essa história talvez em nossos dias, que cada um ia falar? Pessoas normais. Iriam louvar quem? A si mesmo. Quem iria representar Rav ia falar, olhem para mim que tzadik eu sou, que temente Shamayim eu sou, que Hashem me protegeu em não tropeçar. E quem iria representar Shmuel poderia falar, olhem para mim que tzadik eu sou, que temente Hashem eu sou, que nada está longe de mim de conhecimentos da Torá. O que nós aprendemos de Rav Shmuel? O que observou? Malat Hasheni. Pelo meu mérito, eu que fiz. Eu que chamei a atenção. Se não fosse eu, não, a pessoa não desce e se louva ao próximo. Pelo contrário, ela se eleva. Malat Haverenu. Um bom óleo, quer dizer, ele estava observando aqui, salvei tua vida, olha. Não falou isso, ele não dirigiu
essa atzalá é para si. O outro, olha que tzadik, que Hashem te salvou você. Mas não podemos falar por aí. Fala aqui, traz o livro Atov, em nome do Rav Meir Simrot Shlita, que nós vamos ver que não é só Maalat Haverenu, que só se restringe sobre as virtudes, as coisas boas do próximo, e sim até mesmo Leba'alei Chaim yesh listakel al hatov, até mesmo animais tem que olhar o lado positivo. Eu já vou explicar. A Kavaná é, numa situação, você tem que olhar o lado que é positivo, o lado bom. E ele traz o conhecido Chovot HaLevavot, Shar aqui na Perek Vav, sobre um dos Hasidim, Chacham, que ele estava acompanhando com seus alunos, se depararam com um cachorro morto na beira do caminho. Manevelá. Amruno Talmidav, uau, chegaram os alunos, falaram, Chacham, como está apodrecendo esse animal, que cheiro ruim. O que o Chacham respondeu? Kama levanot shinea. Que lindos dentes brancos tem esse animal. Aí os alunos se arrependeram por ter detectado o cheiro ruim, sim, desse animal. Aprende aqui o Rav Meir Simrot Shlita, uma coisa linda. Ele disse, vocês estão vendo que não é só uma pessoa. A cena que você observar, como você vai observar, treina para olhar o lado positivo. Fala o Chovot HaLevavot, im genayu, se é um desprezo você, certo, falar mal de um kelev met, de um cachorro que está morto, e tem que olhar as maalot, as virtudes, kol sheken, certo? É ruim você falar os defeitos de uma pessoa, um ser humano? Fala as coisas boas. E essa kavaná desse Hassid, desse Rav, educar seus alunos, she'argilu leshonam ledaber tov. Treinem como observar e falem bem, até que o treino passe a ser parte da pessoa. Quer dizer, natureza, no começo, Bemet, tem que forçar um pouco. Quanto mais a pessoa é negativa, pessimista, crítica, e nós estamos vendo aqui, é terrível, né? Porque a pessoa, para apaziguar, fala que é crítica construtiva, né? E Leolam acho que é sempre crítica destrutiva. Voltando, Morai Verabotai, por que eu falei? Não é só pessoa, animal, e sim é tudo, é a cena, é o ser, é a essência sua, não em relação ao que você vê, é a tua essência. Como eu falei, você tem que estar em harmonia, as consequências vão ser boas, de paz e felicidade, Bezrat Hashem. Você não mora sozinha, você observa, você vê. Não só, olhem só até onde pode ir. Tem aqui uma coisa bonita, em nome do Rav Chaim Brim Zatzal, que ele viu, estava saindo no Beit Knesset, numa sinagoga, ele viu o anúncio da sinagoga, que a sinagoga fecha às 11 da noite. Ele pegou uma caneta e ele corrigiu o anúncio. Ele falou assim, a sinagoga fica aberta até às 11 da noite. Quer dizer, na essência tem diferença. Olha que educativo aqui o Raham está nos mostrando. E não, o próprio Raham, porque fazia parte dele, ele chegou numa estação de ônibus, chegou e o ônibus partiu. O que ele falou nessa mesma hora? Baruch Hashem, eu cheguei cedo para o próximo ônibus que vai vir. Eu ia falar, Yosef, ai, que horror, saiu, ai, demorou um minuto. Como você fala de Emuná, Bitachon, Hashem fez isso. Mas vamos deixar um pouquinho os shiurim. Olha o que, Baruch Hashem, cheguei para o próximo ônibus cedo, para o próximo trem cedo. Ele não força, é a essência.
Encontrei aqui, voltando a esse mashal do Hassid que traz Chovot HaLevavot, do animal, tem o Rav Meir Hadash, Zatzal, Mashgiach Yeshivat Hebron, sogro do Rav Baruch Ezrahi Shlita, Zatzal também, Zecher Livracha. Bom, escreve no livro Zichron Meir, ele também trouxe esse exemplo, só que ele toca num ponto que talvez pode ter passado em qualquer um de nós. Qual o problema esse tipo de pessoas, me incluo, tá? Ou como os alunos, viram esse animal morto? Tá cheirando? Sim ou não? Tá. A situação não é bonita, na verdade? E você tem que olhar os dentes brancos? Quer dizer, tem pessoas às vezes que quando ouvem uma pessoa falando, olha que dentes brancos, o que ela fala? Desculpa, o que você está sendo falso, cínico, sei lá o quê? Está cheirando sim! Seja realista. O Rav fala, bevadai esse o Chacham, bevadai cheirav ivchin. Não tenho dúvida que ele viu que está apodrecendo, está cheirando mal. Vadai! Mas qual é a mala desse Rav? Qual foi o ponto desse Chacham que ele quis ensinar? Avalama leadgish et hashelila. Por que enfatizar o negativo quando você pode enfatizar o positivo? Tem um erro que quando uma pessoa olha bem, olha o bom e ele acha, não é que eu estou fazendo de conta que não existe o negativo. É só minha escolha qual é? Enaltecer, erguer o bom. E assim falam Chachamim, Ain Tová. Aí ele continua, e assim em relação às pessoas de Bnei Adam, por que você cita, tem defeitos? Tem. Na verdade, tem qualidades positivas? Tem. Virtudes? Tem. Desperta isso, não desperta o quê? Maalat Haverenu, por isso falou Rav Noam Elimelech. Lama leasquita chisaron os defeitos, quando você pode elevar o próximo. Lama lotiulá no ain tová la bachurim, geralmente ele fala em relação, porque ele era mashgiach, né? Ou como educador. Então, por que você observa dessa forma, sha'anu danim baem, que você começa a julgar a pessoa, entre parênteses. Também pode ocorrer, que eu não quero desviar muito, tudo isso também a gente falou no livro Maalat Haverenu. Lembram do livro Maalat Haverenu? Ok. Voltando, a pessoa pode dizer, tá bom, então você faz conta que não existe? Como eu vou consertar meu filho? Como eu vou consertar aluno? Como eu vou consertar? Tá bom, quando você precisa consertar, tem seus caminhos. Mas eu estou falando agora primeiro, não pessoas que cabe a você leochiach, repreender, certo? Existe seu caminho. Porque também, tristemente, a gente também pensa assim em pessoas que não têm como repreender. Então, se você não tem como repreender, ou você está isento de repreender, então pensa bem só pensa positivo. Ain Tová. O Rav aqui traz, que o Sami Kelet, que era o Rav do Rav Meir Hadash, ele não queria ouvir de ninguém, Ra'al Shum Talmid. Ele não queria ouvir coisa ruim de nenhum aluno, seja o que for. Então ele não ouvia nunca, como ele só ouvia de pessoas que sabiam que tinha Ain Tová. Você quer falar alguma coisa para que eu consiga repreender meu aluno? Se eu conheço você, que você é uma pessoa de Ain Tová, de bom olho, então que você está trazendo o que é? É bom, é top para letakenbo, para arrumar ele. Um pai que toda hora ele trabalha nesse Ain Tová, na hora de repreender, o que o filho vai achar? Vai acatar, porque ele sempre olha o quê? De bom. Então, permite, se ele está me chamando a atenção, é grave, ou ele tem razão, está indo pelo caminho de Ain Tová, mesmo a repreensão. Agora, se ele sempre é crítico, toda hora, tem pessoas que não param, 24 horas direto, 7 dias por semana, criticando, toda hora tem que falar. Shem Yishmor. Não mora num paraíso, mora
Voltando, fechando parênteses. Então, o Rav aqui está falando, Lama leadgish et hashlila. Por que enfatizar o negativo? Tem que enfatizar Ma'alat Haverenu. Voltando. Tudo tem seus dois lados. Outra vez. Como aqui é aquele exemplo. O copo que está pela metade. Eu posso dizer que só metade ou falta metade. Não é que eu estou me omitindo do que eu preciso melhorar, dos defeitos, mas agora estou falando em relação ao outro. Em relação a você, você não olha mal para você, não é? Então, você, teus defeitos, você tem paciência. Não mesmo que você quer melhorar. Eu vou melhorar, Bezrat Hashem, você se anima. Tá? É igual com o próximo. Vamos lá. O Igeret Ramban, vocês conhecem o Igeret Ramban? A carta do Ramban que mandou para o seu filho. Essa carta, Rabotai, eu aconselho que as pessoas leiam Behemet uma vez por semana, mínimo. Tá? Vale a pena ler sempre. Ele conduz o seu filho na carta para prestar atenção nas características positivas, estudar a Torá, Tefilá, Tov. Ele coloca lá no meio da carta umas coisas interessantíssimas. Uma delas é o seguinte: na hora que você vai lidar com o próximo, Vechol Adam ye gadol mimcha be'enecha, o próximo, observa ele como ele é maior do que você. Hashob elibecha, não está a observar. Coloca isso no teu coração, que atah hayam mimenu, que você é obrigado a ele, veuza que ele é merecedor de você. Quer dizer, é obrigado em tudo, em boas palavras, elogios, em mitzvah, em chesed, bondade, e ele é merecedor. Sheimu chote, uau, e se ele pecou, o shogeg, você imediatamente tem que ir lá no lekav zechut falar, uau, o quê? Sem querer, não sabe a gravidade, foi por uma força maior. E se alguém é culpado, quem é? Você. Quer dizer, a carta também mexe com conselhos de humildade. Elevar o próximo. Não fique acima do próximo. O próximo ele é gadol e você, ele é merecedor de você. Quer dizer, se eu preciso dar kavod, ele merece meu kavod, minha honra. Hayav. Fala que o Rav Hatov, isso dá para entender esse conselho quando, a princípio, você está rodeado de pessoas o quê? Tzadikim vetovim, pessoas boas. É mais fácil você elevar ele. É natural. Aí eu me coloco com humildade, eu estou rodeado de pessoas tzadikim, anshemala. Mas quando eu estou rodeado de pessoas menos tzadikim, como você pode pedir isso de mim? Você está pedindo para mim me enganar a si mesmo? Como eu enfatizei lá, dizer que não cheira, que não está podre. Certo? Tá bom, lá o Rav gritou e falou, enfatizem o positivo. Tá bom, mas como você está me fazendo dizer que não está cheirando? Quer dizer, como o Ramban pede isso para o seu filho? Você está vendo pessoas que não são tzadikim. E ele falou, Vechol Adam. O que é Vechol Adam? Todas as pessoas, sem diferença. O nível que ele esteja. Olha que humildade. Tá bom, mas para chegar a essa humildade, eu tenho que ter isso na mente. Que o Hayam Mimcha, Deus Zakai Mimcha. Que eu sou obrigado. Kal Kadosh, tenho aqui um mashal do Rav Moshe Yona, bomba. E aqui vai ilustrar e acho que vai deixar entender o que nós estamos enfatizando aqui. Kal Kadosh, uma vez chegou um rei e se despertou na mente dele uma loucura, Shigaon. Ele quer, no castelo dele, uma pintura, a sua imagem, sua cara, seu corpo, não importa. No centro do castelo, uma parede gigantesca, eu quero, não foto não, meu desenho. E
o desenhista do país ou da cidade que me desenhar, eu vou prometer para ele muito dinheiro. Lógico, Rabotai, todos do país, um monte, foram lá no castelo, se apresentaram, aí tinha uma vada, juízes, um comitê para desclassificar, certo? E começaram a fazer alguns testes, seleção, filtrar. No final, Rabotai, sobraram 3. E quem realmente vai decidir qual o melhor dos 3? O próprio Melech, o próprio rei. Como? Os 3 vão desenhar, cada um tem uma semana. Você, número 1, começa uma semana, terminou, depois número 2, depois número 3. Bom, só que o Melech, ele não era, ele tinha uma aparência que tinha, tristemente, lo aleno velo alechem, alguns problemas. Por exemplo, um deles era que ele era muito baixinho, tipo anão. O segundo, lo aleno velo alechem, não tinha uma perna. E o terceiro ponto, que era cego de um olho, não enxergava, Hashem Yishmor. Bom, então chegou o primeiro. Uma semana, Rabotai desenhou Melech Madim. Como fala Madim? Extraordinário. Niflá. As pessoas curiosas do lado do Melech foram ver o quadro, antes do Melech ver, falaram, Pashut tá idêntico, sabe? Assim, tá idêntico. Chegou a hora da apresentação, aí o cara foi apresentar, o Melech abriu, viu lá o Melech ficou com uma cara, certo? E falou, como você teve coragem de fazer um desenho assim? Quer dizer, o Melech olhava, e não entendia. Como você fez um desenho assim? Que desenho é esse? Olha, um anão. Olha aqui uma perna cortada, lo aleno, não tem pé. Um cego de um olho, isso é cavô do Melech? Para forca. Rabotai, ninguém entendeu nada. Mas ninguém entendeu nada. Como pode ser? Por que ele está nervoso? Se realmente está igual. Bom, não tinha o que fazer. Falou, Vechiani Hashem, falou aquele pintor, eu sou culpado. É o Melech, é assim. Não adiantou no argumento, forca. Chegou o segundo, falou, bom, o que eu faço agora? Então, mais uma semana, não posso cometer o mesmo erro do primeiro. Rabotai fez lá, como ele desenhou o Melech? 2 metros, com todos os olhos, com todas as pernas, tudo. Chegou lá, mostrou para o Melech, todo mundo achando que, bom, agora acho que, porque Bemet tá top. O Melech olhou, falou, alevai shekach hayiti nireh, tomara que eu iria ser assim, mas de tzari não sou eu, esse não sou eu. E eu prego aqui no palácio e no meu governo que honestidade, e você está sendo um falso, forca. מעוות לא אמיתי, כל ימי אני מטיף להתנהג ביושר, honestidade no meu governo. E você? Bom, chegou o terceiro, Rabotai. O que o terceiro faz? Mas oi li, se eu desenhar assim, forca, se eu desenhar assim, forca. Ele teve uma ideia, chegou para o Melech, para o pessoal, o secretário falou, avisa o Melech que eu vou lifrosh, que eu vou embora, que eu não tenho condições mais desisto de desenhar. Aí falaram, não faça isso, porque vai forcar, você vai ser considerado que desertor. Maniasse, ele não sabe o que fazer. Aí o Haver Yehudi Chacham
Falou, o que eu faço? Me dá um conselho! Me dá um conselho! Aí falou para ele o seguinte, vou te dar um conselho. Você tem quanto tempo? Para uma semana? Me ouve. Beseder deu o conselho, olhava para o Melech, desenhava. Uma semana olhando, desenhando. Todo mundo, curioso. Chegou lá, mostrou para o Melech, para o rei. O Melech olhando o espelho, olhando o quadro. E mamash gelado, o Melech, mas um silêncio. E de repente o Melech começou a todo mundo perceber que ele estava muito satisfeito com o resultado. Aí todo mundo ficou curioso, queria ver o que a pessoa desenhou. Como ele desenhou ele? Primeiro desenhou o Melech montado num cavalo. O Melech num cavalo super alto, montado num cavalo. Com seu rifle de caça, certo? E bem bonito. O Melech gostou. Só que Rabotai, ele colocou o Melech num cavalo com seu rifle, ele sentado com o quadro de lado. De lado. Quer dizer, não de frente ou de trás, de lado. Então, primeiro, se o Melech ele está montado, o rei, num cavalo, então não dá para ver que ele é baixinho, ele está alto. Ok. Agora, não só isso, se está de lado, o que só dá para ver o quê? Uma perna. A outra perna está coberta, e a fé. Agora, ele está com o seu rifle, como ele faz? Como ele aponta? Fecha um olho, certo? E não dá para ver que um olho é cego. Quando o Melech falou isso, o que ele falou? Kach ratziti, assim eu queria que me desenhem. De um lado, shiyu ne'emanim le'emet, que seja honesto, que o copo está o quê? Fiel a mim, que o copo tem metade cheia, certo? E ve'ablit et ha'chalakim ha'na'im shevi, u'mitzat sheni yalimu bechokhmat chesronotav. Faz de conta, existem, mas pegam de uma forma que não apareça os defeitos, as coisas que tristemente eu não tenho. Que ninguém perceba. Vadai que está cheirando. Não estou falando agora como exemplo aqui do animal. Está cheirando aqui. Falta ainda mais a metade. Por isso que não adianta você brigar com uma pessoa, eu sempre repito isso como dogma, e eu acho que ela é tão verdadeira. Uma pessoa que tem essa visão sempre pessimista, escura, que sempre vê o que falta do copo, e você, Baruch Hashem, treinou, você é mais otimista, e vê o que está cheio, se discutir com ele hoje é perca de tempo. Por que é perca de tempo? Porque ele acha, ou vice-versa, você está querendo convencer ele que ele está olhando errado, que é mentira, não falta metade. Mas não é isso. É verdade, falta metade. Mas não é por aí. Me acompanharam o ponto? Então tem que treinar. Fala o Ramban para o seu filho o seguinte: Yargil Adam et atzmo, o que a gente falou? Certo? Aí, só para terminar a história, penduraram o desenho e ele ganhou muito dinheiro. Vai? Terminei. Agora voltando. O que o Ramban falou? Falou, Yargil Adam et atzmo, se acostuma a olhar o próximo, suas virtudes, suas qualidades positivas, os lados bons. Gametzel Adam achi pashut, mesmo a pessoa mais simples, tem lados positivos. Procura eles. Procura. Isso não contradiz que se você é pai ou more tal, outra vez, precisa melhorar. Já falamos isso, mas começa com o lado positivo. Se você é uma pessoa positiva, otimista, que sempre enxerga o bom, o resto vai automático.
mais automático. Me acompanharam? E aí automaticamente eu vou olhar para ele e o quê? Só coisas boas. Aí eu vou conseguir ser mais humilde, né? E me respeitá-lo, elogiar. Isso é minha obrigação. Cada um tem sua obrigação, entendeu? Pachut. Não, volta, né? Rabotai, vocês querem ver uma coisa aqui que, são coisas que talvez a gente já ouviu, de sombra, já conhece, tudo é bonito, mas aqui tem um hidush, como eu gosto de falar? Bomba. Tem um Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh. Nós sabemos que Hashem falou para Adam Arishon não comer do fruto dessa árvore. A cobra convenceu quem? Havá. E Havá estimulou Adam Arishon para ele comer. O que foi decretado? Cada um levou, certo? O Nahash levou de Hashem. Havá, que ela ia sofrer no caso do parto, 9 meses, parto e outros aqui. E o homem também, e todos o quê? Iriam o quê? Morrer. Certo? A Torá, quando falou aqui para Adam Arishon que ele tem que trabalhar, suar e vai morrer, que mimena lukarta que afarta velafarta shuv, que você vai morrer. Vaikra Adam Shem Ishto Havá. Adam chamou a sua esposa Havá, que Hiya Eta Em Kol Chai, porque ela era a mãe de toda a humanidade. O Or HaChaim HaKadosh e outros mefarshim chamam a atenção que Hashem, quando criou Adam e a Isha, também chamou um nome, Vaikra Shemam Adam. Quer dizer, não dá para entender porque antes, quando Hashem criou o homem e a mulher, denominou o nome deles Adam. E agora está escrito, como eu li para vocês, que quem deu o nome da Isha, da mulher? Adam Arishon, chamou de Havá. O que é Havá? Haya. Haya é vida, certo? Assim, vida. Haya é vida. Então, peraí, não dá para entender aqui. O que acontece? Hashem chamou antes, Vaikra Shemam Adam. Vem aqui Adam Arishon, chamou você Havá, que é a mãe da humanidade, que é Haya. Me entenderam a pergunta? Muitos fazem. Essa nós vamos ver Or HaChaim aqui. Or HaChaim HaKadosh explica o seguinte: Behemet, o nome de Adam e Havá, quando foram criados, era Adam. Só que foi dado pelo nome de Hashem. É um nome elevado que Hashem deu para os dois. Só que depois, fala Or HaChaim HaKadosh, quando Havá comeu do fruto, ela desceu de nível. E quando desce o nível, desce o nome também. Chamou Adam, Hashem chamou ela também Adam. Só que ela comeu do fruto, desce de nível. Então agora quem tinha que chamar ela algum nome? Quem era? Adam Arishon. Ah, por que Adam ficou Adam? Porque Or HaChaim fala que ele comeu sem querer, Beshogeg. Ele foi estimulado, certo? E Havá não foi tão Beshogeg. Foi iniciativa, que a Nahash, não importa, agora... Mas eu quero dizer assim, vem Adam Arishon, fala, agora você não pode mais se chamar Adam, que Hashem não deixou. Eu preciso te dar um nome. Então você vai se chamar mãe de toda a humanidade viva, Haya. Fala Or HaChaim HaKadosh, e todos aqui, Bemet, aprendem. Rabotai, vamos ser sinceros. Foi um pequeno deslize de Havá? Uma bomba atômica. A primeira bomba atômica criada aqui foi. Rabotai, a morte. Você é Adam Arishon. Quando agora, o próximo pasuk, está escrito Hashem que você vai morrer e toda a humanidade vai morrer. No próximo versículo está escrito Adam Arishon vai chamar Havá como? Havá
Como você tem que chamar ela? Morte! Imerecido! Está entendendo aqui a pergunta? Bom, Ribono Shel Olam. Como você chama ela vida? Você chama ela Haya? Em Kol Chai, entendeu a Sheila? Respondem, Rabotai. Que Adam Arishon olhou? Que adianta te chamar agora? Meta. Morte, ou o que você for. O culpado, o que for. Culpa tua, culpa... Adianta alguma coisa? Vai lucrar o quê? Só vai o quê? Pôr sal, mais na ferida. O que nós somos obrigados a olhar o quê? Malat Haverenu. Nós temos que olhar o quê? As qualidades. Agora você, mãe da humanidade, uma mãe que ela é dedicada 9 meses dentro dela, dá de comer, não merece apontar a mala dela, não merece apontar, como chama? As virtudes, a qualidade dela? Estão vendo que nível Adam Arishon? Olhou mala da Isha, Raktov. Se ela veio para ser minha ajudante, não falamos isso? Então como eu vou chamar ela de meta? Ela sofre, mesmo que Hashem deu isso aqui, Vekaral Hashema Em Kol Chai, mãe da humanidade, não culpadora da humanidade. Assim tem que ser. Bonito ou não? Vocês sabem qual foi? Depois, quando Hashem olhou isso, como continua o próximo passuco, Moré? Vayas Hashem Elokim le'adam lishto kotnot or vayalvishem. Quando vi isso aqui, esse comportamento, Hashem deu o quê? Para Adam e Havá vestimenta de Hashem. Vestiu eles dois. Merecedores de ser Chesed de Hashem. Ve'ilvisham limrot chetam. Acabaram de pecar, Hashem veste eles. Hashem falou, olha como eles se comportam. Eu preciso vestir eles. Vou terminar com uma história conhecida. Uma história muito chocante e conhecida, mas ela ilustra tudo isso aqui, que se nós falamos que tudo isso tem seus dois lados, todo esse tipo de situação tem seus dois lados. Por favor, atenção, Rabotai. A história é contada, depois da Shoah, o Rabbi Eliezer Silver Zatzal, ele montou um Betacneset perto dos acampamentos dos refugiados. Muitos campos de concentração viraram acampamentos dos refugiados, e Chacham Rabbi Eliezer Silver Zatzal montou Betacneset. Chegou sexta-noite! Quantos precisa? Minyan 10! Eram 9. Eram 9 e faltava um. O Rav Silver falou para das pessoas aí, vai lá, acha um Yehudi, de repente alguém sentado aí na praça, alguém. Vai até lá, chama. Esse sujeito foi até a praça, até o lugar, e viu um Yehudi lá, e falou para ele, você pode vir completar Minyan, que nós somos 9, vem no Betacneset. Aquele homem olhou para ele e falou, Ani lo rotze lirot Betacneset. Eu não quero ver Betacneset mais na minha vida, não quero ver mais sinagoga na minha vida. Ani lo nichnas beshum panim, eu não vou entrar nunca mais. Começou a gritar. Aí esse homem voltou. Chegou para o Betacneset, falou para o Rabbi Eliezer Silver, olha, eu fui até lá, o homem começou a gritar, talvez o Chacham, o senhor vai lá e fale com ele. Bemet era um 9 e faltava um. Talvez ele respeita porque o senhor é rabino, não sei. Ele foi até lá, aí falou, olha, meu querido, você pode vir completar Minyan, sério, entra no Betacneset, você vai ganhar recompensa em relação a todos, por você vamos responder Amém, Kadish, Barechu, então venha, por favor. O homem olhou para ele e falou, aqui não está escrito, falou que falou para ele o seguinte, Ani lo rotze lirot rabanim, não quero ver mais rabinos, não quero entrar no Betacneset, cai fora daqui. Aí o rabino falou para ele, você não quer vir? Não vem. Mas por que tanta... O que eu te fiz? Tipo, por que tanta... Você está falando dessa forma, tipo?
Entre eles podiam falar dessa forma. Ele falou, porque você está falando assim? O Rav, que estou falando com o Rav, falou que queria ajudar ele, porque você está reagindo dessa forma. Aí ele falou o seguinte: Batzrif Shebo Itgararti, no... Não, como chama? Onde eles dormiam? Como chama? No acampamento, onde eles dormiam, no campo de concentração, eram beliches, alojamento lá, o que vocês querem falar, Shem Shmor, né? E embaixo, onde eu dormia, tinha um Yehudi que nem você, que ele tinha um tefilim. Tinha um tefilim. E, lógico, o que se esperava desse Yehudi, se ele tinha um tefilim? Que ia fazer um gemach, ia emprestar. Só que não. Ele fez comércio. Qual era o comércio? Todo dia de manhã, ele vendia ou emprestava o tefilim, antes de eles saírem para o trabalho, por 2 minutos, para a pessoa falar, colocar o tefilim e falar Kriyat Shema, e precisava pagar para ele. Qual era o pagamento? No final do dia, davam 300 gramas de pão e ele pedia metade. Aí esse homem falou para o Chacham: isso é Ben Adam, isso é pessoa? Assim pode se comportar? Alguém assim? Com outro? Não tem vergonha na cara? As pessoas trabalhavam, o que a gente sofreu no campo de concentração e recebia esse pedaço de pão, ele falava pedaço da vida, e ainda ele pede metade para dar, para pôr e vender o tefilim? Que tipo de pessoa é essa? Tipo, ele está muito revoltado. O Rav, ouvindo isso, e falou: olha, eu te entendo aqui, mas me dá por favor, uma permissão, eu vou te contar uma história, e eu te garanto 2 pontos após essa história de legado. O primeiro ponto, que eu não vou te inovar nada dessa história, que você já conhece muito bem essa história. E o segundo ponto, eu acho que você vai entrar assim no Bet Knesset. Aí ele falou: então, por favor, o rabino pode começar a contar. Você apostou, tipo. Tinha uma vez num campo de concentração um Yehudi, certo? Que dormia num alojamento com todos. E ele abriu uma fonte de renda. O que ele fazia? Por 2 minutos ele vendia o tefilim para que as pessoas, certo, paguem metade da porção de pão que eles ganhavam. Olha que fantástico. Anos, meot, centenas ou até milhares que acordavam antes de sair no trabalho, faziam fila para colocar o tefilim e falar Kriyat Shema 2 minutos. E não estamos falando de pessoas simples, pessoas, coitados, que foi queimado tudo deles, foi tirado tudo deles, mulheres, filhos, família, Keilah, casa, não tinham nada, não sobrou nada, mas uma coisa não pegaram deles, que era a fé em Hashem, que eles até davam, se sacrificavam e davam metade do pão para colocar tefilim e dizer Kriyat Shema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que Am Israel, vivendo num Geinom, vivendo no inferno, faziam de tudo para louvar Hashem e colocar tefilim. Não? Quando ele olhou isso, esse Yehudi falou: uau, é verdade, eu vou lá completar minha. Quem contou essa história? Como a gente sabe que essa história não é Stam? Porque depois de alguns anos, teve um congresso de Rabanim da Europa e pediram para um Yehudi, já falecido, Alav Shalom, dar um discurso. E quem contou essa história realmente foi o caçador de nazistas chamado Shimon Wiesenthal. Simon Wiesenthal, caçador de nazistas. Ele chegou e falou o seguinte. Ele contou essa história e falou: esse Hiloni era eu, que eu não queria entrar. Mas esse Chacham, ele me ensinou um legado para a minha vida.
que em toda a vida tem dois lados como enxergar. Lembrar que tem o outro lado da moeda. O que você precisa é sair fora da situação, da cena, e saber olhar que existe outro lado. Da mesma forma que você gosta que as pessoas só olhem teu lado positivo, é muito importante você aprender a olhar o que? O seu lado ao redor que seja positivo. O que eu olhei? Que o cara vendia, na verdade, mas eu estou olhando como as pessoas davam o quê? A vida. Em outras palavras, como o Rav Meir Hadash falou, Lo leitmaked beoto yachid misken. Não é para se concentrar naquele sozinho coitado, mesmo que ele fazia o que fazia, é um coitado. Não podemos julgar ninguém lá, certo? Mas a gente tem que se concentrar em quem? Nos milhares, nos outros. E com isso termina aqui o Rav Meir Hadash. Uma pessoa que ela sabe que Yain Tová é importante, ela tem um mérito melhor do que ninguém. Se as pessoas soubessem como é benéfico, tem um bom olhar. Imagina todo o sucesso que está ao meu redor, eu fico contente. Eu vou estar o quê? Sempre besimcha. Então, procurar alegria qual é? O que nós falamos hoje é ter o que? Ain Tová. Boa noite.